Então, pessoal, continuando aí a nossa saga de criar laboratórios com VirtualBox, hoje eu vou mostrar como fazer a criação do laboratório mais complexo, um laboratório envolvendo um pouco mais os conceitos de rede, mais aquilo que a gente vê nas empresas, tá? Para preparar vocês para poder estudar mais de acordo com a realidade que você tem no mercado de trabalho, para poder fazer simulações e aprender exatamente o que você vai aplicar na prática. Então, a ideia é mais ou menos fazer isso aqui, tá? A gente já está com as configurações das redes, já está com tudo, a gente vai criar um laboratório pensando nesse cenário aqui. Uma rede interna, que é a minha VBox Net Zero, né? Quem não lembra é só acessar os vídeos anteriores. Tem a DMZ, eu vou colocar 2 servidores ali. E as configurações das placas. Tá? Importante aqui a configuração das placas para que você possa repetir isso tudo. Então aqui o Firewall ele tem que ter 3 placas de rede, no mínimo. Tá? Uma para falar com a DMZ, outra para falar com a rede interna e outra para falar com a internet, que é no caso essa IP aqui que eu vou dar para ela. No caso seria o IP que o seu provedor te daria ou da sua rede interna aí, que você fizer para esse cara ir para a internet. Então a gente vai montar essa estrutura para simular exatamente o que você teria no mundo real. As configurações de servidores, como eu falei, eu não vou me focar aqui. Aqui é como preparar o VirtualBox para gerar os seus laboratórios. Quem sabe, né, se vocês pedirem aí, comentarem, divulgarem aí, eu não faço a configuração do Firewall Proxy Linux aí para funcionar para esse pessoal todo. Então, vamos embora, vamos ao VirtualBox, que é o que interessa. Então, a gente já sabe, já temos as máquinas padrão todas aqui, todas com snapshot. A gente tem o nosso outro lab que foi criado bem simplesinho, mas totalmente funcional. Vamos criar o nosso novo laboratório agora. A máquina, primeiro eu vou pensar na ponta, que é Firewall. Tá? Ser um Debian, é claro. Um Firewall, cara desse laboratório aqui. Ele tem... Eu estou no modo avançado, tá? Pode voltar para o modo guiado, básico ou no modo expert. Tá? Você que escolhe aí qual que você quer fazer. No final vai dando a mesma, você vai ter que ir em configurações e fazer as alterações necessárias na configuração da VM. Então, Debian Firewall, Debian 64 bits, tá certo, de memória vou dar 2 GB para esse cara. E vou utilizar um disco rígido virtual existente, lembrando que é o disco que eu já tinha preparado, Debian 4 TDI. Agora, cria essa máquina. Tá, está tentando criar aqui dentro da pasta. Tá, eu não quero criar essa pasta aqui, eu quero criar fora dela. Tenta criar no grupo, não quero trabalhando nesse grupo. Ele aqui. FW1 4 GB. E nesse grupo, mas eu não quero. Quero sair com ela desse grupo aqui, ela para fora, tá? Puxa ela para fora do grupo. Então, quero criar essa máquina fora desse grupo. Criar um novo, ou configurar, e depois eu vou criar as novas máquinas e criar um novo grupo. Aqui eu não uso, como eu falei, não tem troca de dados com a máquina, não é tráfego, não tem nada. Lembrando, as mesmas configurações que eu havia feito para outra, não posso sair mudando para não dar conflito. Sempre, no meu caso aqui, por ser Linux, a virtualização, aceleração vai usar para virtualização baseada em KVM, fala direto com kernel Linux, ou Hyper-V, falando direto com kernel do Windows. O VM SVGA, VBox SVGA, depende da configuração que você fez. Controladora CH6 ou P4. X4 não interessa, porque a gente não vai usar isso aqui mesmo. E rede. É aqui que a configuração tem que fazer sentido. Para começar, eu vou usar uma placa externa. Tá? A primeira placa minha vai ser a externa. Então, a placa externa vai ser em modo bridge. Ela vai estar ligada à minha placa wireless. Essa
e não tem cabeamento nela. Vai estar ligada a minha placa wireless, que é a placa que eu uso para falar com a minha rede. Então ela vai usar essa placa aqui, não precisa de driver não, tá? VirtualBox vai converter as chamadas para o que meu sistema faria e essa placa vai ser usada direto, sem interferência. Não preciso de driver wireless na máquina virtual. E aí eu vou dar o IP da minha rede e ela vai sair como se fosse uma máquina física da minha rede. A segunda placa que eu vou habilitar, eu vou colocar ela numa rede interna, uma rede, rede exclusiva do hospedeiro, numa rede que eu já tenha criado antes, tá? VBox Net 0. Ah, mas você já usa VBox Net 0 no outro laboratório? Já, mas só que o outro laboratório não vai estar no ar enquanto eu vou estar usando esse aqui. Se tivesse, eu teria que criar mais redes para que uma não falasse com a outra. Tá? Mas no caso, esse laboratório vai ser exclusivo para isso aqui, então não vou ter a necessidade de escolher uma rede diferente, por exemplo. No adaptador 3, que eu vou habilitar também vai ser em placa exclusiva do hospedeiro, eu vou usar a VBox Net 3. Lembrando que a VBox Net 3 é a rede onde eu fiz um IP 172, que era separado, que era para ser bem diferente, que é onde eu vou isolar a minha DMZ. Então eu tenho que ter uma placa para falar com a DMZ, falar com a rede interna e para falar com a internet. Pronto, ok, foi criado. Vou criar o próximo. A nova máquina vai ser um dos meus servidores. Tá? Vou botar aqui, por exemplo, web, fazer um servidor web no CentOS, por exemplo, colocando aqui uma hospedagem qualquer que seja, só um exemplo, tá? Digamos que ele vai ser o meu web, que eu vou hospedar as aplicações nele. O registro virtual, vou usar o do CentOS 7 64 bits. Botar, sei lá, 1 GB de RAM, um servidor web básico. Vou em configurações, mesma coisa. Disquete, mesmo tipo de processamento. Né, chipset, aceleração KVM, monitor, vou ter aceleração 3D lá, boto aqui. Rede, como é um servidor que está na minha DMZ, tem que falar com a mesma placa outro servidor tinha na DMZ, então é a VBox Net 3. Agora, outra máquina, ser também um servidor da DMZ, só que essa máquina ser Windows 2012 AD, tá? Vai ser um AD 2012 e 3 GB e pouquinho de RAM aí. Usar o disco Windows 2012, tá? Aí. Criar. Ações. Não usa disquete, mesmo chipset, mesma aceleração. Essa parte aqui você tem que saber de cabeça. Repetir as configurações que você havia usado anteriormente. Rede. Lembrando, VBox Net 3, porque ele vai estar na DMZ. Tá? Ele vai estar na DMZ. Então ele precisa falar com CentOS na DMZ e precisa falar com o Firewall na mesma placa que o Firewall usa para DMZ. Finalmente, vamos criar um novo. Que é o cliente, ou Windows 7, que vai ser o cliente da rede, né, simulando uma máquina qualquer que vai estar na sua rede aí. Opa, aqui, Windows 7. Aqui, 7. Mesma coisa, vai para as configurações. Get, 7. M. Áudio e rede. Caso ele é um cliente, então vai usar a rede hospedeira na VBox Net 0 mesmo, porque é a mesma VBox Net que eu utilizei no Debian Firewall para falar com a rede interna, porque está na rede interna e está isolado da DMZ. A rede interna fala com a DMZ através do Firewall, que é também seu gateway,
e a internet fala com a DMZ através do firewall, que é também seu gateway. Esse é o laboratório que a gente quer fazer. Esse aqui, ó, esse exemplo aqui. Internet, um tem que falar com ela, tem que falar com a rede interna em placas diferentes, tá? O ideal é até que sejam switches diferentes, caso você tenha fisicamente aí. Um ligado firewall, rede interna, outro ligado firewall, net, DMZ. Então, é isso aqui que você quer ter. Então, switch DMZ, rede interna, todo mundo se falando, feliz da vida, através do firewall e das suas regras. Esse cara que vai ter regra para todo mundo se falar. Então, basta você configurar os IPs corretamente, devido em cada placa, a placa da rede interna, falando a placa determinada da VBox Net 0, falando com a rede 0, da VBox Net 3 falando com a DMZ, e a placa da internet falando para fora. Deu os IPs, colocou os IPs aqui, podem ser esses mesmos, tá? Em cada um dos servidores, no servidor Linux Web, no servidor Windows aí, e o cliente da rede interna falando funcionar. Com isso, você tem um laboratório que vai se assemelhar muito ao que você vai encontrar em pequenas empresas, inclusive, tá? Não é só média empresa que tem DMZ com tudo bem estruturado, não, isolada da rede interna. A rede interna também é um vetor de infecção. A rede interna, na verdade, é um dos maiores vetores de infecção, a rede interna. E às vezes você protege toda a parte externa, vem um usuário com alguma coisa indevida, pluga na rede manualmente e um abraço, tá? Antigamente era CD, agora é pendrive, é celular, é câmera. Um celular infectado infecta a tua rede, o cara botou para carregar utilizando o computador pelo USB, está infectando a tua rede, tá? Então, a rede interna também é um vetor de infecção e tudo mais. Então, basta que você tenha uma rede bem segmentada, bem estruturada para que isso funcione corretamente. O ideal é você pensar na rede primeiro e construí-la. Se você pegar uma rede já pronta, dá mais trabalho. Mas se puder, faça isso. Segmente certinho, divida os IPs. Não precisa ter IP24 se você realmente não tem uma rede que vai ter perto de 256 computadores. Ah, não, aqui é uma empresa pequena, vai ter no máximo 20 pessoas. Então, faz uma barra 25, 26 aí para você dividir mais ainda a sua rede. Faz um intermediário do firewall aí, fazendo uma análise, fazendo um Web Application Firewall, se for o caso. Lógico, a máquina tem que ter capacidade para processar isso, mas faça para diminuir, não vai resolver, mas vai diminuir muito os problemas que a sua rede vai ter graças a usuários, graças à interferência externa. Então, o que você tem que fazer quando pensa numa rede para tentar dar segurança, além de fazer os ajustes necessários nas máquinas, tá? Para que as máquinas estejam mais seguras. São pequenas configurações que mudam muito o comportamento da máquina. Não deixar para estourar buffer de rede. Já tive problema de DHCP estourando buffer de rede. Já tive problema de tabela ARP estourando o buffer da tabela ARP e a máquina ficando lenta, dando problema, não deixando comunicar. Então, são pequenas coisas que você ajusta no servidor que mudam muito o comportamento dele. No servidor web também, principalmente se for determinada linguagem, você não deixa passar parâmetro, você esconde parâmetros da URL para que ninguém leia parâmetros que já foram capturados de uma URL que alguém fez, por exemplo, que alguém já estava acessando legalmente ou corretamente. Entendeu? Isolar a rede interna para só deixar passar o tráfego que realmente ela precisa passar e aquilo que não precisa passar direto através de um proxy. Fazer uma análise aí. A proxy também funciona como um Web Application Firewall porque ele analisa na camada de aplicação e essa que é a ideia. Então, dependendo do que você fez, como você configurou, você consegue obter esses resultados. Então, isso aqui vai te ajudar a fazer todo esse estudo, a aprender para poder aplicar por aí, para poder realmente melhorar o seu nível como profissional e procurar fazer serviço para a empresa, ganhar promoções na sua própria empresa, que seja, te ajudar a crescer aí. Então, essa é a ideia do laboratório. Já lembra aí,
inscreve no meu canal aqui do YouTube, clica no sininho, me segue nas redes sociais, Instagram é wagnerfonseca.com.br, Facebook tá aí, ó, Wagner Fonseca também. Então comenta, sugere aí. Vamos ver se esse vídeo chega a bastante visualização, bastante pessoal interagindo com ele. Quem sabe eu não explico esse firewall aqui, esse cara aqui, ó. Não explico como é que ele funciona e faço aí boto para funcionar aí com comando, com regra, com tudo em alguns vídeos. Então, espero vocês aí. Até a próxima. Valeu, um abraço.